Quando a gente fala assim de mediunidade, quando a gente fala assim, você teve o primeiro contato, posso dizer, mediúnico na sua vida, foi já com o seu Exu? Ou você antes percebeu, o terceiro olho abriu e falou, meu Deus, onde é que eu tô? Cara, se eu te contar, assim, você vai achar isso muito louco, vai virar corte de meme. Então, gente, edição, sério? Prepara, porque aqui vai ter um corte, eu não sei o que é, mas ele falou... eu vou tentar, porque assim, eu não sei o que aconteceu. Eu tinha 11 anos de idade, foi o meu primeiro fenômeno mediúnico consciente que aconteceu na minha vida. Então, peraí, você tinha 11 anos, então você já era dono de casa. Com 23 abriu um centro, com 11 já era dono de casa. Não, mas eu morava com a minha mãe, minha irmã... Não, eu morava com a minha mãe e minha irmã ainda. Tá. Depois, um pouquinho mais tarde, eu já tava nesse pé aí. É prodígio, hein? Pois é, a vida me pediu isso, né? A vida me convidou a isso. Mas, quando eu tinha 11 anos, cara, eu tive uma situação em casa estranha. Foi um fenômeno que eu me senti dentro de uma bolha, assim. Enfim, é como se eu estivesse dentro da minha casa, deitado no quarto, nessa ocasião. Era tipo umas 11 horas da noite, tá? E aí eu comecei a me sentir como se eu estivesse envolvido por uma bolha, como se eu estivesse sendo pressionado. E nesse primeiro momento, quando eu tava me sentindo pressionado, eu entrei meio que numa crise de pânico, desesperado, uma criança de 11 anos. Eu me lembro de sair correndo pela casa, né, tentando gritar pra minha mãe, pra minha irmã me ouvir, e ninguém me ouvia. Mas eu sabia que eu tava correndo pela casa. E aí tudo isso aconteceu, não sei quanto tempo durou. Aconteceram muitas outras coisas além disso. E aí teve um momento que eu cansei, eu acho que de tentar pedir socorro e fui pra cama. Fui pra cama, acho que num ato de defesa mesmo, de segurança, fui pra cama. Quando eu fui pra cama, eu olhei pra porta do meu quarto e visualizei 2 homens. Ou 2 silhuetas, na verdade, 2 figuras humanas com uma máquina no meio É muito interessante, cara. Não sei te dizer, velho. Tipo, parecia uma máquina de lavar, tamanho de um fogão, assim. Por Deus, eu nunca contei isso na vida. Porque assim, eu nunca contei porque assim, é uma coisa muito louca, é uma coisa muito louca. E aí... Foi aí que disparou a minha mediunidade. Tudo começou a acontecer a partir daí. Então eu vi na porta, assim, essas 2 silhuetas, meio esfumaçada, parecia uma coisa meio de filme, assim, não sei explicar. E aí, entre essas silhuetas, dava pra ver que tinha uma máquina no meio, que dava o tamanho de um fogão. A minha referência na época era o nosso fogão, né? Então, o tamanho do fogão, assim. E um de cada lado. E aí, eu dormi. Essa é a minha memória. Cara, eu acordei deitado na calçada. Por Deus que tá no céu. Eu acordei deitado na calçada da minha casa. Minha mãe abrindo a porta e falando, Alan, o que você tá fazendo na rua? Aí nessa ocasião, do meu vizinho, 2, 3 casas pra baixo, morava num bairro chamado Vila Cisper. O meu vizinho, que tinha um centro espírita naquela rua, que era pai de um amigo meu, né? Um amigo que tinha a mesma idade, dos 11, 12 anos. Ele tava saindo pra trabalhar porque ele era taxista. Então saía 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, porque ele ia pro aeroporto. E ele me viu deitado na calçada e subiu correndo, né? Tipo, o que você tá fazendo aí, Alan? Tipo, sei lá, que uma criança estaria fazendo. E aí, nesse momento, então, eu acordo, né, na calçada, ele subindo ao meu encontro e minha mãe saindo. Eu não tive a mínima noção do que aconteceu, até hoje, não tenho essa resposta. Voltei pra dentro de casa, com a minha mãe brigando comigo, porque ela achava que eu tava inventando alguma coisa. E no dia seguinte, esse dirigente espiritual, esse vizinho taxista, ele falou pra mim, olha, não sei se você sabe, mas eu tenho umas reuniões que a gente chama de espiritismo na minha casa. Se você quiser ir lá assistir. Cara, é isso que eu pisei a primeira vez e fiquei até hoje. Né? Eu pisei, assisti um trabalho de desobsessão, comecei a participar, me interessei pela leitura, comecei a ler os livros de Kardec, e aí eu fui também abrindo também, né, a minha busca. Então eu comecei a me interessar pela religiosidade, sabe, mais ampla, brasileira mesmo, a coisa do misticismo do candomblé, da Umbanda, ainda que eu não conhecesse muito. E quando eu fui no terreiro de Umbanda, fui com medo, mas cheguei lá, sabe, assim? Cheguei lá pronto já, eu tava me sentindo já... eu já me sentia conectado à espiritualidade. A Umbanda chega na minha vida no momento que eu tô consciente de que a espiritualidade existe já na minha vida. Enfim, mas foi aí, com 11 anos, que dispara esse gatilho. E aí de 11 pra frente eu começo a ter situações de ver algumas coisas, de ouvir com muita frequência, de sentir, sabe? Esse tipo de coisa. E aí começa a parada. Eu não tive uma explicação na época. Até hoje eu não sei de fato o que aconteceu. Porque eu não sei de fato o que aconteceu. Qualquer coisa é especulação, porque não tenho como saber nesse momento. Mas foi fundamental, assim, foi curioso, porque me trouxe possibilidade de encontrar pessoas certas. Né? Nossa, Alan. Minha mente é tão doida, eu fiquei aqui, eu parei ainda na parte da máquina, eu fiquei imaginando o pessoal lavando roupa lá em cima, aquela máquina, não sei, não sei que máquina, cara, eu não sei que. Por exemplo, você tava viajando, pode ser que tava viajando, mas existe, não tem muita gente que fala que quando
vamos supor, quando baixam o Theta Healing, quando alguma pessoa capta, canaliza uma técnica nova, alguma coisa, como se tivesse uma máquina aparecendo pra você no astral. Então, muitas vezes, talvez a sua máquina, entre aspas, seria essa nova conexão espiritual. Pode ser uma simbologia? Que entra na sua vida, uma simbologia. Pode ser uma simbologia. Total, a máquina é tipo, como você iria utilizar o teu cavalo? Qual seria essa máquina por trás de tudo isso? Pois é, e a partir disso, então começa a frequentar esse centro, e no centro lá tem desenvolvimento mediúnico. E aí eu começo então a me descobrir médium. Aí eu começo a me conhecer aos poucos, foi um processo gradativo. O mais marcante pra mim, Thiago, foi, cara, eu tinha 13 anos de idade, eu acho, 13, 14 anos, meu avô morreu quando eu tinha 10. Meu avô foi a figura mais importante, a figura masculina de referência na minha vida. E quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, 13, 14 anos, eu já tava nesse processo de desenvolvimento mediúnico dentro desse centro. Aí nós tivemos uma experiência na mesa, eram, sei lá, 10 pessoas na mesa, médiums, e cada um ia sentir alguma coisa, ou incorporar, era um processo de desenvolvimento bem abrangente. E aí houve um momento que o dirigente chegou perto de mim e disse assim, meu amigo, você pode se mostrar que ele já está pronto pra te ver. Caraca, meu irmão. Sério? O meu vô apareceu, depois de 4 anos que ele tinha morrido, mas com uma lucidez, uma clareza pra mim, que eu falei, caraca, essa parada existe mesmo, assim. Ele apareceu de que forma? Então eu tava aqui de olhos fechados, mas ele apareceu vivo na minha frente, eu senti o corpo dele, eu senti o toque dele na minha mão, sabe? A parada foi muito forte. E ali foi o primeiro momento de certeza, que eu falei, mano, existe alguma coisa real, assim, sabe? Porque eu não tenho um berço religioso de esse assunto, não era assunto na minha casa. Então eu acreditava, mas tinha minhas dúvidas, muito novo ainda. Pra mim era tudo, sei lá... E eis que a partir disso eu começo a me interessar cada vez mais. Eu falei, cara, tipo, o meu vô, acho que foi a prova, eu acho que a espiritualidade se usou disso. Foi a prova pra me convidar a me esforçar nesse caminho de autodescoberta. Porque não é muito sobre assim, eu não me vejo, Thiago, num lugar tipo, eu vim com o propósito de fazer. Cara, eu vim pra fazer por mim. Aí eu no meio do caminho tive o incentivo desse Exu, né? E ele falou, vamos transbordar? Foi isso. Entendeu? Eu não vim, veio pra fazer pelas pessoas, eu vim, na verdade, acho que pra aprender as coisas que a minha vida pede, minha alma pede, curar aquilo que eu preciso. E no meio de tudo isso, encontrei a Umbanda. E aí na Umbanda eu achei uma forma de dar pras pessoas aquilo que eu também encontrava, ou de compartilhar, de partilhar. O meu caminho se dá desse jeito, sabe? Aí eu te pergunto, tem a ver com o mapa? Você falou, você pegou os meus... Vou falar. Você pegou as minhas informações, eu tô curioso pra saber o que você vai falar desse mapa aí. Rapaz, você tem uma energia que ele transborda às vezes em forma de suor, mas esse suor... Não, mas eu tô suando, você tá vendo, né? É uma energia. Caraca, gente. Não, é uma energia. A gente é fogo, né? Não, total, vou falar disso. Mas assim, eu fiquei pensando o seguinte, eu sempre tentei falar com minha avó, que já é falecida, mas eu nunca consigo. Depois eu vou tirar umas dicas com você. Ô, minha avó, se estiver vendo aí no YouTube de outro plano aí, pô... Chega aí, eu faço meditação pra caramba, eu não consigo falar com Mas você já intencionou? Eu já intencionei. Esse encontro? Eu já intencionei. Já intencionou? Eu já fiz muita coisa. Então tá. Não, maluco, mas ó, o YouTube eu sei que tá pegando lá em cima, viu? Tá pegando.